Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nesses dias de muita controvérsia em relação ao período da ditadura militar no Brasil, o Petit Jornal aproveita o ensejo e acaba revisitando esse período, analisando aspectos relacionados à área econômica, mostrando um pouco estratégias, heranças e falando também um pouco sobre o que aconteceu no Brasil de lá para cá, desde o fim do regime militar. O regime militar é caracterizado no Brasil, sem dúvida alguma, com foco no crescimento econômico. O crescimento econômico sempre foi a preocupação número 1 do regime. Esse crescimento econômico acabou sendo puxado fundamentalmente pelo investimento produtivo, comprar fatores de produção para produzir. Durante o regime militar, nós observamos um aumento da taxa de investimento no Brasil em proporção do PIB. O grande problema é que essa estratégia acabou sendo fundamentalmente ancorada em endividamento externo, fazendo com que, na prática, ela não fosse sustentável em um horizonte de longo prazo. Tanto isso é verdade que a taxa de investimento em proporção do PIB ela aumenta durante o regime militar, mas ela cai ainda dentro do regime militar, fazendo com que o crescimento econômico se esgote no início dos anos 80, mais especificamente durante o governo do general João Figueiredo. O crescimento puxado e alimentado pelo endividamento externo acabou deixando a dívida externa como grande herança. No final de 1984, no final do regime militar, início de 85, o Brasil tem uma dívida externa de 91 bilhões de dólares. É uma das maiores dívidas externas do mundo. Lembrando que 91 bilhões de dólares em 1984 ou 85 não é a mesma coisa que 91 bilhões de dólares hoje. Apenas a título de curiosidade, em 64, a dívida externa brasileira era de 3 bilhões de dólares. Se a gente pensar em termos de inflação, esse é um outro ponto de fragilidade do regime militar. Não que a inflação fosse baixa antes, afinal estamos falando de um momento onde o regime militar assume com uma inflação na casa de 90% ao ano. O fato é que a inflação explode durante o regime militar, fazendo com que no final do governo Figueiredo a inflação esteja girando em torno de 240%, mostrando aí uma insustentabilidade, uma falta de foco no combate à inflação durante esse período. No que diz respeito ao setor público, o regime militar acabou sendo caracterizado por déficits fiscais elevados e mais do que isso. No final do regime militar, nós tínhamos no Brasil 4 orçamentos fiscais. Um que era o orçamento do governo, o orçamento das despesas da União, um segundo orçamento que era o orçamento das estatais, um terceiro orçamento que era o orçamento da Previdência e um quarto orçamento que era o orçamento monetário, que na prática era a emissão de moeda para financiar o déficit dos demais orçamentos. Apenas um desses 4 orçamentos passava pelo Congresso, ou seja, o ministro da Fazenda do regime militar tinha muito poder, porque ele controlava o orçamento da Previdência, o orçamento das estatais e o orçamento monetário, sem qualquer tipo de ingerência do Congresso Nacional. Outro ponto do regime militar acaba sendo a concentração de renda. A concentração de renda acaba sendo uma característica negativa, mesmo em momentos de crescimento econômico acelerado. Isso, em grande medida, tem relação com uma estratégia errada, que hoje é bastante criticada pelo governo Jair Bolsonaro, mas que foi uma escolha essencialmente do período da ditadura militar, que foi o pesado investimento no ensino superior e o fraco investimento na educação básica, na educação média também. Isso acaba fazendo com que, na prática, as oportunidades se restringam àqueles que têm condições de alcançar o topo da pirâmide educacional, aqueles que têm condições de chegar a um nível de educação um pouco mais alto. Bom, quando a gente pensa em relação a aspectos cambiais, a gente observa que durante o regime militar o câmbio era fixo e controlado pelo governo. Muitas vezes o Banco Central acabava alterando a taxa de câmbio de acordo com as diretrizes de política cambial, de política econômica, o que muitas vezes abria espaço para oportunidades de enriquecimento um pouco estranhas.
Afinal, quem tivesse a informação prévia da desvalorização cambial tinha a oportunidade de enriquecimento muito acelerado. Além disso, para importar no Brasil, você precisava de autorização do governo. Aqueles que tinham autorizações e concessões concedidas pelo Estado acabavam, na prática, também tendo a oportunidade de revender dentro do mercado brasileiro produtos que aqui eram bastante escassos e que estavam nas mãos apenas daqueles que tinham licença do governo para importá-los. O fato é que de lá para cá, da redemocratização para cá, o Brasil conseguiu resolver o problema da inflação. Hoje temos aí uma inflação na casa de 3% ao ano. O Brasil resolveu o problema do setor externo. Hoje é credor do Fundo Monetário Internacional e tem um volume de reservas internacionais de aproximadamente 380 bilhões de dólares. Melhorou também os índices de concentração de renda, fazendo com que o índice de Gini tenha se comportado melhor, em grande medida por conta do fim da inflação e também por conta dos programas de transferência de renda. E a redemocratização no Brasil também foi capaz de reorganizar a área fiscal. Hoje o Brasil tem apenas um orçamento fiscal, orçamento esse que está sujeito à lei de responsabilidade fiscal, que foi, sem dúvida alguma, um ganho civilizatório dentro da economia brasileira. O que a gente pode observar é que a democratização, a redemocratização no Brasil fez muito bem à economia do país. Claro que ainda temos desafios, mas sem dúvida alguma ela tem dado conta das melhoras na economia brasileira. Eu vou linkar lá no site do Petit Jornal uma série de gráficos mostrando dados mais aprofundados em relação a diferentes aspectos econômicos da ditadura militar. Então vale acessar o site do Petit Jornal e conferir. Se você gosta do nosso projeto, não deixe de acessar a seção Apoie o Petit lá no nosso site e contribuir para a continuidade do Petit Jornal. Bom, é isso, gente. Até a próxima. Eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.